Temos agora um momento para um pequeno debate. Não sei se a nossa plateia terá alguma pergunta para colocar a cada um destes oradores. Enquanto pensam por uns segundos, eu tenho uma pergunta um pouco difícil para o Dr. Góis. Depois de ouvir esta intervenção da doutora Patrícia, pergunto-lhe, como nós sabemos, os nossos lugares de dirigentes são de movimento, portanto, o lugar que toda a gente pode concorrer, desde que tenha os seus requisitos. Portanto, não há escolha pelo chamamento ou não chamamento dessa pessoa, que pode ter mais ou menos, ou então pode incorporar esse chamamento a posteriori. Mas pergunto-lhe se acha que este devia ser um lugar de chamamento e ser, por exemplo, sujeito a um procedimento concursal ou até uma nomeação de coordenador, como os diretores de APSão, porque o dirigente de secção, muitas vezes, assume funções hierárquicas, não é? E de gestão de recursos humanos nos tribunais. Fica aqui esta pequena pergunta. Pois, é uma excelente pergunta, de facto, doutora Raquel. Como bem diz, há cargos de dirigente em que há seguramente uma componente de confiança pessoal da parte de quem nomeia o dirigente. Enquanto que outros, como hoje em dia sabemos, são alvo apenas de um concurso, de um procedimento concursal, onde não se estabelece um perfil, justamente. Como eu dizia há pouco, 10 anos de serviço e classificação de mérito bastam para que alguém possa ser dirigente. E nem toda a gente será bom dirigente, de certeza absoluta, porque as pessoas têm características muito diferentes e se não assumirem alguns princípios como princípios orientadores da sua atuação futura enquanto dirigentes, pois provavelmente as coisas não vão correr bem. Repare, eu não tive, ao longo de 14 anos, tive a sorte de lidar sobretudo com pessoas de bom feitio. Mas também tive 2 ou 3 com feitios muito complicados. E tive que gerir isso da melhor forma. Às vezes tive que puxar pelos galões, com certeza. Nem sempre resultou. Por exemplo, está aqui uma colega, ali não vou dizer quem é, mas está sentada ali na primeira fila, no 3º lugar. Eu quis puxar pelos galões. Eu dei-lhe uma ordem direta, assim que ela chegou ao tribunal, que foi esta. Aqui toda a gente se trata por tu, porque é muito mais prático. E um dia eu tive que lhe dizer, tu quando vier a tua primeira inspeção e o inspetor me vier pedir uma informação sobre ti, porque vai acontecer inevitavelmente, tu estás tramada comigo, porque eu vou dizer ao inspetor que tu és incapaz de obedecer a uma ordem direta do teu coordenador. O que, aliás, continua a verificar. Pronto. Portanto, nem sempre resulta, a violência nem sempre resulta. Mas há pessoas com um feitio tão empedernido que nem às boas lá vão. E, portanto, eu confesso que de alguma forma, vamos lá ver, isto é um primeiro-ministro, quando nomeia um ministro, evidentemente, às vezes pode não o conhecer. Nomeia, mas muitas vezes há já um capital de confiança político ou confiança pessoal que foi conseguido antes. E na nossa hierarquia também acontece. Os cargos, por exemplo, de vice-procurador-geral, os cargos de nomeação para o Supremo Tribunal de Justiça, que são propostos ao Conselho, mas são propostos pela Sra. Procuradora-Geral da República. Portanto, são cargos em que há, mesmo que não haja uma confiança pessoal, há uma confiança laboral, digamos assim, porque ninguém será nomeado, ninguém será proposto se não houver, da parte de quem faz a proposta, alguma confiança relativamente ao desempenho futuro daquela pessoa. Claro que as pessoas às vezes enganam-se também quando propõem ou quando nomeiam, não é? Toda a gente conhece erros de casting nos cargos dirigentes. Agora, efetivamente, este procedimento concursal, se calhar é o mais transparente, sem dúvida, é o mais democrático. As pessoas sabem exatamente quem é que pode concorrer, mas nem sempre garantirá, tenho a certeza, que o líder vai ser efetivamente o líder de que aquele departamento precisa. Até porque as coisas não são iguais. O Ministério Público tem funções tão diversificadas que provavelmente um dirigente para um determinado tribunal precisa de um determinado perfil que não se coaduna noutro tribunal. Não é o adequado para aquela jurisdição específica. E nem toda a gente sabe lidar com pessoas. Todos nós conhecemos pessoas antipáticas, líderes ou liderados com feitios difíceis. Portanto, eu não faço ideia como é que se pode ultrapassar esta dialética, mas
mas a verdade é que o problema surgirá com certeza. Ou seja, este tipo de nomeações não garante que efetivamente chegam aos lugares de liderança as pessoas que têm o perfil mais adequado. Isso tenho a certeza absoluta. Concordo com o que disse. A pergunta não era fácil. Eu não tinha a resposta certa também, não é? Também porque tinha pensado nisto. Mas com esta intervenção foi algo que me ocorreu, não é? E que também já tinha pensado, porque estes lugares nossos de dirigente não são de escolha de ninguém, são lugares de concurso em que todos os magistrados, desde que tenham determinados critérios formais, como o senhor estava a dizer, que podem concorrer. Portanto, o tal chamamento pode existir, pode não existir, mas também pode surgir a posteriori, não é? Como no caso que nos referiu. Queria perguntar à senhora professora se estes nossos dirigentes, não é, que são umas chefias, em muitos casos, se deverão ter uma atitude de efetivamente chefia e ter aquele distanciamento de eu sou o chefe e tu és quem tem que obedecer às minhas ordens, ou algumas ordens, ou se deve ter um lugar mais de colega, como nós temos aqui a experiência do Dr. Góis, que pelo que aqui contou, seria mais de colega do que propriamente de a chefia. Mas pergunto-lhe se numa gestão de recursos humanos e com toda a sua experiência, qual a atitude que um dirigente deverá assumir? Bem, muito obrigada também pela questão. Já agora, doutora Raquel, gostaria só de acrescentar um pouco aqui, obviamente não vou entrar em detalhes técnicos, mas relativamente à questão do chamamento, cabe cada vez mais, de facto, porque os líderes, as pessoas individualmente podem naturalmente, e são elas que devem construir o seu chamamento. Agora, as lideranças aqui têm um papel fundamental em criar as condições porque não vai ser o líder a criar o chamamento de cada pessoa, nem pensar. Cabe a cada um criar o seu chamamento, identificar e remexer, no bom sentido da palavra, entre aspas, o seu trabalho no sentido de incluir o seu chamamento, o seu sentido de vida, os seus objetivos, como focamos aqui. E, de facto, aquilo que é o mais importante é o líder criar as condições para que isso aconteça. Logo aí, pegando na sua questão, criar um clima de segurança, de confiança, de partilha. Aliás, cada vez mais a liderança até acaba por ser uma co-liderança partilhada, portanto é fundamental, ou seja, aquele distanciamento abomina e impede a criação deste ambiente que venha a sortir o desenvolvimento e convidar ao desenvolvimento do chamamento. Portanto, respondendo à sua questão, sem dúvida absoluta que aquilo que a investigação tem demonstrado é que são precisamente os líderes mais abertos, mais flexíveis, que apelam mais à participação das pessoas. Isto é importantíssimo. Apelar à participação, tratar por tu, que o Dr. José Góis também referiu. Tratar por tu, o apelar à participação. Percebeste? Tens alguma ideia, tens alguma sugestão? Por exemplo, o ter é tão importante, em vez de chegar ali, para fazer isto, tu fazes isto, fazes aquilo, perguntar. O que é que acham? Tinha pensado nestes termos, mas propostas, estou aberto a soluções. Portanto, criar esta confiança, esta abertura, esta flexibilidade é fundamental para que depois as pessoas sintam que têm espaço, tal espaço de liberdade que tanta vez hoje falou. É preciso criarmos e darmos espaço, criarmos espaços de liberdade para que as pessoas possam criar e desenvolver o seu próprio chamamento. Ou seja, o chamamento é criado em qualquer altura, mas o líder tem uma função fundamental para contrair, e aí não há chamamento possível, ou abrir. E aí, claro, o chamamento se constrói. Ok? Muito obrigada. Portanto, os nossos dirigentes têm que trabalhar connosco como sendo uma equipa, não é? Somos uma equipa com o mesmo objetivo final. Não sei se há alguma questão por parte da nossa plateia. Temos ali um braço no ar. Pedíamos, se calhar, que se levantasse porque não a conseguimos ver, colega. Peço desculpa. Obrigada. Obrigada. A minha questão é dirigida à professora Patrícia. Senhora professora, eu gostava de lhe colocar esta questão no sentido de ter mais ou menos a ideia o que é que pensa sobre isto. Entende ou acha que teria algum interesse em que os dirigentes, nomeadamente no Ministério Público, que é do que estamos aqui a falar, que são pessoas que vão liderar, definir e tentar que se alcancem os objetivos definidos e avaliar, por sua vez, as pessoas que estão sobre o seu poder hierárquico,
que esses próprios líderes deveriam ser eles próprios sujeitos previamente, independentemente dos critérios legais que já estão definidos, digamos, com uma própria avaliação até multidisciplinar do ponto de vista sociológico, gestão de recursos humanos, psicológico, no sentido de depois melhor potenciar essas suas características de liderança que têm que depois ser plasmadas no seu trabalho com vista a alcançar os objetivos. Obrigada. Bem, muito obrigada pela questão, excelente questão. Eu sou apologista porque, de que de facto ninguém nasce ensinado, pelo contrário. Eu sou apologista de que nós estamos em desenvolvimento, em aprendizagem contínua, diária, e assim é que tem que ser, não é? Como é óbvio, não é? Portanto, o mundo é tão imprevisível, está sempre a crescer e a mudar que nós também, não é? Portanto, concordo 100% que de facto deva ser feito para todas as funções, não apenas, mas agora estamos a falar dos líderes, obviamente, do Ministério Público, que um diagnóstico, uma avaliação rigorosa do perfil deve ser efetuado, sem dúvida, com o propósito, e agora aqui é que vem o ponto que eu acho que é fundamental, com o propósito de fazer formação e desenvolvimento de competências e de perfil ajustado a cada magistrado. Como referimos aqui, há pessoas que têm um perfil muito mais fácil de liderança, que criam muito mais facilmente contexto para a criação deste calling, deste chamamento por parte dos seus colaboradores e outras características que aqui não tivemos tempo de falar, obviamente, e há outros que é mais difícil. Claro, e há outros que é mais difícil. E há outros que se calhar que nem sequer têm essa motivação. E portanto nós temos que fazer uma avaliação e a seguir ajustar. E aqui cada vez mais o desenvolvimento, a meu ver, tem que ser personalizado, quer para o próprio chefe de equipa, ou líder de equipa, que é a melhor palavra, quer na sua ligação com a equipa. Porque isto depois ainda temos uma outra nuance, que é, há líderes que são excelentes com determinadas equipas e esses mesmos líderes não conseguem muitas vezes ser assim tão bons com outras equipas, porque têm lá outro tipo de elementos, com outro tipo de perfis, geram-se outro tipo de interações. Portanto, cada vez mais as ações de formação e desenvolvimento devem ser feitas não apenas individualmente com o líder, mas em equipa. É um co-desenvolvimento, uma co-formação. Mais uma vez, dar a palavra, envolver todas as pessoas na ação. Com o propósito de melhorar e, obviamente, ver sempre aquilo que são os objetivos do Ministério Público, neste caso. Portanto, respondendo à questão, sou apologista do diagnóstico, da avaliação rigorosa do perfil e, em função desse diagnóstico, da proposta de uma formação de ajuste e desenvolvimento do perfil, neste caso do líder do Ministério Público, em conjunto, isto aqui é importante, porque em vez de ser uma formação em liderança, vamos juntar agora aqui, que é o que se faz muitas vezes, 18 líderes, todos do Ministério Público, e agora vamos dar formação. Reparem, primeiro, novo diagnóstico, cada pessoa tem um perfil tão diferente, cada pessoa vai ler, vai fazer uma leitura. Todos nós temos muito background, não é? Temos muita experiência, como é óbvio, muitos conhecimentos e muita experiência, que é completamente diferente de todos os outros, não é? E, portanto, cada um vai fazer uma leitura e uma interpretação diferenciada daquilo que vai ser a formação. Eu não sou apologista dessa formação indiferenciada, portanto, a meu ver, a formação deve ser feito um diagnóstico para fazer uma formação direta e personalizada àquele dirigente, portanto, àquele futuro líder, com a sua equipa, tendo em conta as especificidades, os desafios da sua equipa. É isto que eu acho que deve ser feito, cada vez mais. Ganharíamos tanto. Claro que sim. Fica a sugestão para o Centro de Estudos Judiciários desta formação aqui sugerida pela senhora professora e com certeza que poderá ser uma das formadoras. Força, doutor. Eu estava a lembrar-me de uma coisa que hoje foi dita nas conferências da manhã, que é a escassez de meios. Todos nós no Ministério Público nos debatemos com escassez de meios e é bem verdade. Não são apenas os meios tecnológicos, e eu tive que lutar com administradores judiciários para que me dessem o papel suficiente para as fotocópias, enfim, coisas tão comezinhas quanto essas, até à digitalizadora cujo contrato acaba e não é renovado e por aí fora, mas sobretudo relativamente à escassez de meios humanos. E eu costumo dizer que durante 14 anos uma das minhas principais dificuldades foi explicar o que é que se fazia no meu tribunal a pessoas que nunca tinham posto os pés num julgamento. Não na hierarquia de topo. E deixo aqui a minha homenagem pública à doutora Maria José Morgado, que tendo sido magistrada de julgamentos, tendo sido diretora de um DIAP,
assumiu as minhas dores como sendo as dela quando foi Procuradora Distrital de Lisboa e que lutou tanto quanto pôde para que me fornecessem os meios. Vamos ver, porque eu efetivamente era dirigente numa jurisdição muito específica, como já vos disse. Aliás, eu recordo, num debate em que a doutora Maria também esteve, estava lá uma colega do Porto, do Juízo Central Criminal do Porto, e às tantas ela diz assim, mas eu nunca tive dificuldades em perceber o que é que está nos processos, nunca tive dificuldades técnicas, nunca precisei de recorrer a entidades externas para me explicarem o conteúdo de uma acusação. E eu estive quase para replicar, aliás, que aquela ainda me desafiou para isso, mas depois acabei por não dizer nada, mas lembrei-me de um episódio sucedido comigo, uns anos antes. Eu recebi uma acusação, uma acusação, aliás, muito bem feita, do DIAP, num processo de fraudes bancárias, de criminalidade económica ou financeira. Portanto, a acusação ocupava um volume, portanto era relativamente extensa, e eu abri o volume ao calhas. E antes de ler o que quer que fosse, dei com a acusação, isto ocupa um volume. E abro aquilo ao calhas e leio um artigo cujo conteúdo nunca mais me esqueci e que dizia assim: o net asset value do veículo alavancado foi calculado com base na média dos price targets das principais casas de research. E eu fechei aquilo e pensei, meu Deus, o que é que será isto? Estou bem tramado. Pronto. E para perceber aquilo, tive não só que passar longuíssimas horas nos meses seguintes com os colegas que tinham feito a acusação e que tinham estudado durante 2 anos aquela matéria, bem como com técnicos da Autoridade Tributária, do Banco de Portugal e da CMVM, para me explicarem o que era aquilo, porque eu, em julgamento, ia ter que explicar aquilo aos juízes. Se não percebessem, bem sabemos o resultado que passa a redundância, que daí resulta. Pronto, é fatal para nós, naturalmente. Ora, portanto, a escassez de meios humanos existe e evidentemente toda a gente se queixa, mas eu aliás ficava, perdoem-me a expressão, trepava pelas paredes quando me diziam, mas no teu tribunal tu já tens um VRP superior à média nacional. Pois, mas é que, de facto, aqui também, Lisboa é Lisboa e o resto é paisagem. E, portanto, quero lá saber do VRP da média nacional, dos valores de referência processual. Que hoje em dia já pouca gente fala nas estatísticas, enfim. Mas, de facto, há jurisdições específicas que precisam de meios específicos e que, por exemplo, neste momento não têm. A Cristina teve que contar, na última meia dúzia de meses, com menos magistrados do que aqueles que estão no quadro, quando nós precisamos sempre de mais, porque há processos que, pela sua especificidade, complexidade e duração longuíssima, vão precisar de uma magistrado em exclusividade para tratarem dele. E, às vezes, precisariam até de mais. Imagina, por exemplo, um processo como a Operação Sócrates, o processo do BES e por aí fora. Precisam, evidentemente, de equipas. E se não as houver, aquilo vai fatalmente baquear. Porque, antes de mais, porque não é aceitável que seja uma pessoa só a tratar de tudo aquilo e ter que gerir um julgamento com a produção de prova e garanto-vos que neste tipo de processos os requerimentos são diários, os requerimentos das defesas são diários, extraordinariamente complexos às vezes, porque como vos disse há pouco, não é apenas um advogado que faz aquilo, há toda uma equipa que faz aquilo. Eu tive um julgamento em que havia um banqueiro com 4 advogados, o outro com 3 e o terceiro com 2, que era o mais pobrezinho de todos. Pronto. Claro que havia uma das advogadas que eu chamava-lhe a menina do catering, porque era quem ia buscar as águas e os cafés. Pronto. Mas apesar de tudo, também estava lá para tomar... Pois, a Leonor sabe do que é que eu estou a falar. Apesar de tudo, também estava lá para tomar as notas. E enquanto que havia, portanto, 4 advogados a ouvir as testemunhas e a tomar notas, eu, enquanto faço as perguntas, não consigo fazê-lo. E estava sozinho no julgamento, como estamos normalmente a maior parte de nós. E, portanto, quer dizer, os resultados, apesar de tudo, como eu dizia há pouco, no meu tribunal ainda chegamos aos 90% de condenações. Mas isso implica um esforço, às vezes sobre-humano, e nós não podemos esquecer que as pessoas têm famílias, têm uma vida própria, têm famílias. Eu nunca tive um problema no meu tribunal, que foi as gravidezes das colegas, porque cheguei a ter uma média etária de 60 anos no meu tribunal, não é? Eu lembro-me de um dia ter dito isto à doutora Joana Marques Vidal. Olha, há um problema que eu aqui não tenho, que é das colegas que engravidam e que têm que ser substituídas, naturalmente, pois estão em idade fértil, só têm que engravidar. Mas é um problema que, por exemplo, se põe num DIAP, em qualquer DIAP se põe, porque são raparigas novas e, portanto, é natural, obviamente, que tenham filhos. É desejável, aliás, que tenham filhos, não é? Com certeza que sim. Mas foi, de facto, um problema que eu nunca tive em matéria de gestão de meios. Mas pronto, os meios escasseiam, efetivamente,
cada vez mais o tipo de advocacia que temos, cada vez mais o tipo de criminalidade que é investigado, porque agora sim é investigado, vai exigir uma panóplia de meios, não apenas humanos, mas tecnológicos. Porque, reparem, isto acontece, quer dizer, coisas tão simples como digitalizar um interrogatório, às vezes somos nós a pedir ao advogado que já o fez, que tem meios para o fazer e que simpaticamente lá colabora connosco, porque nós não temos meios para os fazer, ou para fazer uma pesquisa num processo digitalizado que tem 50 volumes ou 150, não é? Portanto, gerir a informação hoje em dia é muito importante e já começa a haver ferramentas. A semana passada eu tive uma reunião com o diretor da PJ e ele disse: olha, comprámos este software e tal, custou. Quer dizer, eu nem vos vou dizer quanto, mas de facto isto custa dinheiro, tudo isto custa dinheiro. Mas é essencial se nós, em colaboração naturalmente com os OPCs, queremos continuar a fazer bem o nosso trabalho, porque o criminoso, como é sabido, anda sempre um passo à nossa frente. Nós andamos sempre um passo atrás. Mas para tentarmos apanhá-lo, então temos que ter meios, tanto quanto possível, equiparados aos dele, não é? Estamos aqui para ouvi-lo também. Não sei se há mais perguntas. Temos mais uma pergunta. Muito boa tarde. Eu queria fazer uma questão que acho que é... desculpa. Tá bem. Obrigada. Que é para dirigir à professora Patrícia, que é uma questão que eu penso que ultimamente vem surgindo desde que houve esta alteração para denominação deixando de haver propriamente coordenadores e dirigentes de secção, que é se não deverá haver um tempo mínimo de exercício de funções, isto é, se uma organização é produtiva e se os colaboradores, no caso os magistrados, estão motivados, se o seu dirigente mudar de 9 em 9 meses ou de 10 em 10 meses, consoante o movimento. E queria também fazer outra pergunta, considerando que o Ministério Público é uma entidade, é nacional, portanto existe no país todo, se não deveria haver um guião, um guideline, alguma coisa em que todos nós soubéssemos que, independentemente do sítio onde estávamos ou da pessoa que nos dirigisse, havia periodicidade de reuniões, transmissão de informação, havia como que um guião que todos os dirigentes do país tinham que observar e não ficarmos dependentes tão somente da personalidade, da empatia, das amizades pessoais que possam ter no lugar onde dirigem, porque de facto, isso muitas vezes, quando nós nos queixamos de falta de meios, é crónico e vai ser, mas os meios humanos também, como disse, da motivação, da disponibilidade, do chamamento, não é? Nós podemos fazer mais ou menos com as mesmas pessoas, estando elas mais ou menos motivadas. E se eu estou num sítio onde eu não sei quem é que me vai dirigir daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, se vai mudar tudo, se eu vou deixar de sentir o mínimo de empatia com aquela pessoa, se aquela pessoa vai deixar de me ouvir como a anterior fez, de me respeitar até como a anterior fez. Até que ponto é que não deveria haver um período mínimo, uma vinculação mínima a este exercício de funções para que elas sejam eficientes e não serem só uma passagem, percebe? Muito obrigada. Bem, muito obrigada também pelas duas questões colocadas, que são fundamentais, e não posso estar mais de acordo. Ou seja, claramente, quando falamos de uma função de dirigente, de líder, com uma equipa, é preciso tempo, não é? Ou seja, a pessoa não chega lá e, senão, começam as questões pessoais e as questões de confiança pessoal e as questões de personalidade a chamar mais alto, claro que sim, não é? Ou seja, é preciso dar tempo, mínimo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não é? Portanto, isto de existirem trocas de 9 em 9 meses é impensável. Assim, de facto, não há um trabalho que possa ser feito. Portanto, não poderia estar mais de acordo. É preciso tempo, sem dúvida absoluta. É preciso tempo para fazer esta avaliação do perfil, é preciso tempo para formar e desenvolver esta equipa, é preciso tempo para que o líder possa dar espaço à equipa e a equipa espaço ao líder para se irem adaptando e ajustando em termos de técnicas de trabalho. Portanto, nada disto se faz sem tempo, nem pensar. É preciso tempo. E, portanto, existir um tempo mínimo superior a 1 ano parece-me essencial. Parece-me essencial.
Ponto número 2, quanto à questão portanto, o ponto número 2, recordo-me só, também era tão importante. Uma orientação, sem dúvida. Desculpe lá, tinha aqui as notas e entretanto, não. Sem dúvida, também concordo que sim. Ou seja, tudo isto que nós estivemos aqui a falar, todas estas ferramentas, são fundamentais, e quando falamos num processo de formação, quando falamos num processo de desenvolvimento, há que dar guidelines às pessoas. Mais uma vez, ninguém nasce ensinado. As pessoas quando chegam a um determinado lugar, o que é que chama mais alto? É o seu background, é a sua experiência, é casos que já tiveram no passado. Alguns são bons, outros são menos bons, como todos nós sabemos. E é a personalidade de cada pessoa, claro. Ou seja, dado que o Ministério Público tem tantas especificidades, os processos, há um conjunto de boas práticas, há um conjunto de práticas que não são assim tão boas, portanto não interessa partilhar, ou melhor, interessa partilhar para não voltar a fazer, mas há um excelente conjunto de boas práticas que importam não ficar apenas naquela equipa, não ficar apenas com aquele líder. É preciso partilhar, é preciso divulgar, é preciso disseminar por todo o país, fazendo depois os devidos ajustes à região onde se encontram e ao tipo de processos maioritários que se têm. Mas, sem dúvida, é fundamental. E, a meu ver, eu julgo que essa formação, esse desenvolvimento inicial que se poderia fazer também com os líderes, poderia pegar nisso. Há muita formação que é feita em algumas funções que pega exatamente nisso, construir um conjunto de guidelines a aplicar nos vários processos, precisamente para não levar a demasiada subjetividade. É isso que nós não queremos. Nós queremos mais rigor, mais técnica, mais cientificidade na resolução dos problemas. E no trato humano também, muitas vezes, humanismo, não amiguismo, humanismo, não é? Portanto, sim, sou totalmente de acordo com a existência de um guideline aliás, acho que deveria ser fornecido e construído com base quer nas boas práticas feitas, que já se fazem, e é só inventariá-las, é só reuni-las, as boas práticas e as menos boas práticas que se fazem para não replicar. Mostrando exemplos concretos. São formações muito práticas, muito experienciais, isto é fundamental. Porque ninguém melhor que os líderes e os colaboradores do Ministério Público, os magistrados, para saberem como é que se faz. O que é que já resultou e o que é que não resultou. Fundamental. Obrigada também. Muito obrigada. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora professora. Foi um prazer conhecê-la e estar como moderadora neste debate. E muito prazer também ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. Góis. Foi mais uma vez um prazer revê-lo. Agradecer a todos os congressistas a presença neste painel. Dou por finalizado. De seguida temos um coffee